Boa tarde para todos, sejam bem-vindos de novo à nossa disciplina de desenvolvimento de sistemas corporativos. E agora nós vamos ver a cerejinha do bolo, né? A parte final da disciplina, que são os relatórios em Java, utilizando essa tecnologia, o Jasper Reports, que para anciãos da terceira idade como eu, antigamente eram chamados de e-reports. Entendeu? Então, essa tecnologia do Jasper Reports, ela não é uma tecnologia nada nova. Muito pelo contrário, é uma tecnologia bem antiga já. E antes ela era integrada ao NetBeans, você conseguia desenvolver os relatórios diretamente no NetBeans. Com o passar dos anos, a Jasper ela ficou maior. A solução da Jasper Reports ficou uma solução muito mais consistente, virou basicamente uma solução de business intelligence, né? Não só uma solução de relatórios. Então, hoje ela é uma suíte muito grande, com muitas funcionalidades, só que a gente usa uma parte muito pequena do todo do Jasper Reports. Então, antes de mais nada, é bom dizer que o Jasper Reports, ele é um produto da empresa Típico Jaspersoft, né? E ele é uma ferramenta paga. E razoavelmente cara, diga-se de passagem. No entanto, eles têm uma versão Community, que é a versão CE, né? Community Edition, que é o Jaspersoft Community ou Community Edition. Então, essa solução da Jasper Reports, ela é composta, para nós aqui, que é a versão Community Edition, ela tem três principais módulos. Primeiro é o Jaspersoft Studio, que é um software de desktop que ele serve para você criar os relatórios, editar os relatórios. Ok? Então, esse é o primeiro software. Esse é o primeiro que a gente tem que baixar no nosso computador, é o Jaspersoft Studio. O segundo é o Jasper Reports Library. A library são só as bibliotecas .jar para você executar os relatórios. E aí você não, se você tiver durante o desenvolvimento do software do seu sistema, você precisa do Jaspersoft Studio para poder editar os relatórios. Mas, quando você vai distribuir o seu software lá no cliente, ele não precisa do Jaspersoft Studio, ele só precisa da library, ou seja, dos jars, para poder executar os relatórios. Uma outra possibilidade é você ter o Jasper Report Server. E aí você tem o software web, dentro de uma arquitetura de business intelligence, né? Você tem um lugar centralizado onde todo mundo pode acessar não só relatórios, mas dashboards e outras tecnologias de visualização de dados, ok? Então, o Jasper Report Server, ele não é necessário para o que a gente vai fazer aqui agora, ele é completamente dispensável. Então, o Jasper Report é você desenvolver um relatório e você vai implantar ele em um lugar centralizado, onde todo mundo acessa os relatórios. Isso aí é uma solução de business intelligence, não é o nosso caso aqui. Então, para a nossa situação aqui, a gente precisa do Jaspersoft Studio para poder editorar os relatórios e a gente precisa do Jasper Reports Library, que são as bibliotecas .jar que vão acompanhar o nosso software, ok? Quando a gente for distribuir o software. Aí eu peço para as pessoas fazerem o download da biblioteca, mas lá no NetBeans você já consegue buscar ele pela internet, as bibliotecas do Jasper Reports. Se por algum motivo você não conseguir, você consegue importar elas baixando a library, ok? Então tá, então qual que é o processo para a gente desenvolver, para a gente trabalhar com essa solução do Jasper Reports no NetBeans? Antes de mais nada, você vai ter que ir lá e baixar e instalar o Jaspersoft Studio. Ok? Nesse link aí você vai, baixa, eu particularmente baixei a versão para Linux, que roda aqui no meu, muito simples, você instala com dpkg, para minha versão do Linux pelo menos, é um .deb. Para quem trabalha com Windows deve ser até mais fácil ainda, né?
Eu não tenho Windows já há uns 15 anos, então nem sei para onde que vai. Bom, depois que você fez isso, você vai executar o JSPerSoft Studio e vai criar uma fonte de dados, que é um arquivo XML que contém as informações de conexão com um determinado banco de dados. Então, a única função desse arquivo, dessa fonte de dados, é conectar com um determinado banco de dados. Aí lá vai ter, você aponta para o driver que você vai utilizar no banco de dados. E todas as informações da conexão com o banco de dados. Gente, desculpa, eu estou sempre com sono, beleza? Não se assusta. Bom, depois que você criou uma ou mais fontes de dados, você vai criar um novo relatório. Então, o relatório ele é um arquivo .jrxml. Todo relatório no Jasper ele é um arquivo .jrxml. Se você quiser, você pode abrir o código-fonte desse XML, que é um XML simples, e modificar as coisas lá diretamente. Mas o JSPerSoft Studio, obviamente, ele tem uma ferramenta de editoração visual, né? Então, quando você cria um novo relatório, você vai escolher qual o data, qual que é a fonte de dados, né, que é a conexão para um banco de dados, vai editar uma consulta SQL para selecionar os dados que você vai utilizar naquele relatório, e aí, em cima desse dado, você vai editar toda a parte visual dos relatórios, posicionar os campos de dados, textos, gráficos, se forem necessários, e por aí vai. Tudo que você precisar. Uma vez que isso esteja pronto, aí nós já vamos passar lá para o NetBeans. Então, você baixa os arquivos .jar do JSPerReport, library. No NetBeans, você vai importar as bibliotecas. Quando a gente estiver no NetBeans, aí você vai adicionar as dependências desse JSPerSoft no projeto da camada de apresentação. Se você tiver separado em projetos, você vai adicionar essas dependências somente naquele projeto da camada de apresentação. E aí, quem está fazendo tudo de forma monolítica, né, tudo num projeto só, você vai adicionar no projeto, enfim, no seu projeto. Fisicamente, você vai adicionar os arquivos .jrxml de cada relatório, não só os arquivos do JRXML, os arquivos de fonte de dados também lá no seu projeto, ok? Na raiz lá do seu projeto, você vai criar uma pasta lá, por exemplo, relatórios, e colocar todos os relatórios lá dentro e todas as fontes de dados lá dentro. Pronto. Aí, no seu projeto mesmo, no software, você vai escolher aonde no seu software que eu vou invocar aquele relatório. Vai ser no menu, eu vou criar uma tela própria lá com um botão onde eu clico e ele aparece o relatório, por aí vai. E aí, nesse momento, nesse ponto de entrada, né, do relatório, seja se é uma tela, se é um menu, etc. Tal, você vai inserir os códigos do JSPerReport. São 5 linhas de código, coisa muito rápida. E ele automaticamente vai criar uma nova janela, onde ele abre aquele arquivo JRXML, conecta com o banco de dados e desenha o relatório. Aí é uma tela bem bonitinha, bem estruturadinha, onde você pode mandar imprimir, gerar PDF, exportar para PDF, por aí vai. Ok? Então, esse aqui é o processo todo de como a gente trabalha com o JSPerReports junto com o NetBeans. Agora nós vamos parte por parte. Primeiro é editando os relatórios. Então, antes de começar aqui editando os relatórios, vamos entrar aqui nessa página aqui do JSPerReport Studio. Vou fazer o download do JSPerReport. Então, você tem o JSPerReport Server. Nós não vamos precisar dele, ok? Tem aqui a JSPerReport Library. Aí eu gosto de fazer o download da JSPerReport Library. Aqui ele vai te falar, tem uma versão servidora, que é a versão paga. Ignora isso aqui, toca reto. Continua para download. Aí ele também vai pedir para você criar um usuário e uma senha para poder fazer download. Você vai cadastrar seu usuário, cadastrar sua senha, belezinha, e pronto. Você precisa desses arquivos, de todos esses arquivos .jar aqui, ó. Você não precisa desse .zip, nem desse .targz aqui no final,
eles são os códigos-fontes do projeto, então você não precisa fazer download dele. Mas todos esses arquivos .jar aqui é bom ter na máquina. Esse daqui é o principal. Se você adicionar ele, ele vai apontar para todos esses outros aqui. Beleza? Bom, então esse aqui é a library. Então nós não vamos precisar dela agora, mas já é bom fazer o download. Depois da library, vamos voltar aqui. Eu tenho que fazer o download do JSpersoft Studio, que é esse que é o editor de relatórios, ok? Então, você pode ir aqui direto para o download do editor. Tá aqui, download JSpersoft Studio. Ele vai te pedir usuário e senha, o meu aqui já está logado. Aí eu estou trabalhando com essa versão, 6.17, que é a última, né? E aí você tem a versão para Linux, você tem a versão para Windows, você tem a versão para macOS, ok? Obviamente, como você é uma pessoa de bom senso, uma pessoa que gosta de trabalhar com computador, não gosta de sofrer, você está utilizando Linux. Você já baixa isso daqui e executa na sua distribuição favorita, ok? Beleza! Agora você já está com o JSpersoft Studio instalado na sua máquina. Vamos lá. Está aqui, JSpersoft Studio. Tá todo mundo vendo minha tela aí, né, gente? Estão vendo a tela do JSpersoft aí? Sim. Então, ok, pessoal. Então, essa aqui é a tela do JSpersoft Studio. Ok? Seguindo o nosso processo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade... Não, vamos lá, vamos rever essa parte aqui. Ó. O JSper Reports, ele tem dois tipos de arquivos. Ele vai ter os arquivos de Data Adapters, adaptadores de dados, que são as conexões. Esses arquivos são arquivos .xml, ok? E eles representam apenas uma conexão com o banco de dados. Então, esse é o que nós vamos criar primeiro. Depois, ele tem os arquivos de relatórios, os reports, são arquivos .jrxml. Ok? Então, eu tenho todo relatório tem uma fonte de dados, né? Que utiliza um data adapter. Em cima desse data adapter, você cria a consulta SQL e, além dessa consulta SQL que tem os dados, ele vai ter os componentes de visualização. Então, vamos começar com o data adapter. O data adapter é muito simples. Você vai lá, arquivo novo, data adapter, edita o nome do arquivo .xml e fala qual que é o tipo de origem de dados. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque existem vários tipos de origem de dados. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Você pode, igual nós vamos trabalhar aqui agora, com a conexão JDBC. O que eu faço com a conexão JDBC? O relatório, vai conectar diretamente com o banco de dados, vai executar a consulta SQL e você vai pegar os dados. Beleza? Maravilha. Mas eu posso querer, por exemplo, passar lembra daqueles nossos repositórios que ele retorna uma lista de objetos? Eu posso querer passar uma lista de objetos para o meu relatório e fazer o relatório em cima da lista de objetos. Dá para fazer isso com o JXML. Essa é uma das muitas possibilidades que dá para fazer, ok? Então, nós vamos nos concentrar com relatórios feitos diretamente com o banco de dados, utilizando uma conexão com o JDBC, mas que fique claro que a solução do JSper Reports não está restrita a essa possibilidade. Então, quando você cria uma fonte de dados, você vai colocar o nome dessa fonte de dados, né, o nome do Data Adapter. Você tem que, no nosso caso, que nós vamos criar, que é uma conexão JDBC, você vai ter que falar qual que é o driver de JDBC, o nome e a classe do driver da conexão com o banco de dados. No nosso caso, a gente vai estar utilizando MySQL, quer dizer, no meu caso aqui que eu vou estar demonstrando, eu vou estar utilizando MySQL, e o nome do driver com MySQL JDBC Driver. Inclusive, esse driver aqui está sendo substituído por um outro. Depois, só que esse aqui não é o driver mais moderno. Já tem um outro que vai substituir. Anyway, depois nós vamos passar qual que é a URL de conexão com o banco de dados, a mesma URL do JDBC, no meu caso é JDBC, MySQL,
dois pontos, / localhost, sistema comercial. Estou fazendo isso aqui já baseado naquele sistema exemplo que a gente está utilizando na disciplina. Aí eu tenho o usuário do banco de dados, que no meu caso é DSC, e o password da senha do usuário, que no meu caso é 123. E aqui eu tenho que falar, no meu ambiente de trabalho aqui, qual que é o caminho do driver do MySQL, o driver que eu coloquei lá no JDBC Drive. Então, é o caminho dentro da minha máquina lá. Então, no caso da minha máquina é user share java MySQL connector java.jar. Então, vamos ver isso lá diretamente aqui no JSpersoft Studio. Então, vamos lá. File, New, Data Adapter. Então, criei um Data Adapter aqui. Eu vou dar o nome dele aqui vou colocar o nome lá do banco de dados, que é Sistema Comercial. Sistema Comercial. Uma chatura dele é que ele só deixa você salvar dentro da pasta dele aqui. Você não consegue sair. Enfim, essa é bobagem. Sistema comercial.xml, fui para frente. Aí, olha, dá uma olhada aqui nas opções que você tem de fontes de dados. Você pode colocar Collection of Java Beans, ou seja, eu poderia passar para eles uma lista de objetos e ele ia fazer executar o formulário em cima dessa lista de objetos, sem ter que consultar diretamente no banco de dados. Conexão com o banco de dados, tem Hibernate Session, que é uma outra tecnologia de ORM. Aí você tem provedores próprios, você pode mandar direto num arquivo XML. Mondrian, que é um servidor de Business Intelligence, enfim, tem um monte de coisa aqui, MongoDB, enfim, tem muita coisa. A gente vai se concentrar nessa opção aqui, que é a conexão direta com o banco de dados. Então, eu vou passar aqui, selecionei Database JDBC Connection, vou escolher o driver, colocar o nome do meu adapter aqui, é Sistema Exemplo DSC. Sistema Comercial. Qual é o nome bem simples? Qual que é o driver que eu vou utilizar? MySQL. Aí, ó, esse daqui que é o driver mais novo. Só que eu não tenho instalado na minha máquina no momento. Eu vou utilizar o de baixo, que é o driver clássico. O nome aqui na minha máquina é o Sistema Comercial, usuário da disciplina, DSC. Super complicada a senha que eu uso. Não tem nada de diferente aqui nas propriedades da conexão. E o class path do driver é lá em, não me lembro, né? É var user. É var mesmo? Ou é user? Até eu já me esqueci. User share. Aí, ó, user share. User share. Java. Ele aqui, ó, MySQL Connector. Pronto, vamos fazer um teste. Sucesso! Conexão realizada com o banco de dados. Então, finish. Criei a minha fonte de dados, sistema exemplo DSC, sistema comercial, que vai está no arquivo sistemacomercial.xml. Ok? Bom, então a primeira parte já foi, já criei o meu Data Adapter, que é aquele arquivo XML que contém a conexão com o banco de dados. Agora eu vou criar o relatório. Então eu vou lá em arquivo novo, JSP Reports, vou escolher um template, né, um padrão lá de formulário. Eu recomendo que vocês peguem o formato com a folha A4 em branco, e depois insira o resto das coisas. Coloque o nome onde que o relatório vai ser salvo, selecione qual que é a fonte de dados do relatório, que é aquele arquivo que nós acabamos de criar, o Data Adapter, e daí eu vou selecionar naquele banco de dados que eu criei a conexão com o Data Adapter, vou selecionar de qual tabela que eu quero que venha os dados e eu faço uma consulta SQL. Vamos lá. Então eu vou criar aqui, arquivo, novo, JSper Report. Criar um relatório. Então, aqui já tem vários padrões, né, diferentes, já pré-formatados, com um monte de coisa.
Eu recomendo que você pegue o Blank A4, que é uma folha A4 em branco, e depois você vai editando sozinho. Mas é bom depois, se vocês assim desejarem, dar uma estudada, dar uma olhada aqui em outros formatos, em outras coisas, que tem mais elementos, para ver quais são as possibilidades que a ferramenta oferece para você enquanto desenvolvedor. Então, para frente, vou salvar aqui como... Eu vou fazer aqui um relatório de vendas. Pode ser vendas? Pode ser vendas. Vendas. Para frente. Aí eu vou escolher qual que é o meu data adapter, que vai ser o que eu acabei de criar. Olha só, sistema exemplo DSC, sistema comercial. Selecionei. Quero continuar. Como assim? Não tem? Olha aqui, tá tudo aqui. Sistema comercial, tables, e aí eu vou escolher alguma... Ó, tá vendo? Aqui do lado, ele vai ter um negócio para você escrever a consulta SQL, se você quiser, mas ele tem o diagrama. Então, você pode pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui pessoas, vou arrastar aqui pessoas para cá, e junto com pessoa, eu vou arrastar transações. Deixa eu ver se dá para usar a pessoa ID. Deixa eu ver se dá para fazer a ligação daqui com ID. Pronto, dá certinho. Fiz aqui a ligação de ID e pessoa ID. Então, aqui eu tenho a data de criação, eu tenho o valor total e eu tenho o nome da pessoa. Então, eu vou colocar o nome da pessoa, a data da venda e o valor total que foi vendido. Vou fazer uma consulta bem simples. Vou fazer o select pessoas, join, select o quê? Pessoa ID? Não. Eu quero o tipo da pessoa, eu quero o nome, eu quero o tipo da transação, que é venda. Na verdade, aqui não é só vendas, né? Aqui, na verdade, isso é compra e venda. Mas depois eu faço valor total, a data de criação desta... Agora tem mais informações. Para frente, vou incluir e falar quais campos que eu quero. Eu quero todos esses daqui. E eu vou agrupar esses registros por quem? Vou agrupar isso por tipo de pessoa, pelo nome da pessoa, pelo tipo da transação. Pronto. Na verdade, o legal seria ordenar por data antes de mais nada, né? Isso. Para cada data eu ter isso aqui. Então, bora lá. Sort fields também. Utilizar os campos de agrupamento como campos de ordenação. Óbvio. Ok, congratulations. Você já fez a consulta. Finish. Agora ele está carregando o meu relatório. Está aqui a página do meu relatório. Então, vamos dar mais uma estudadinha aqui antes de prosseguir. Essa interface do usuário aqui do Studio, ela tem algumas seções bem importantes. A primeira seção aqui é o editor, que tem o design, o source e o preview. Olha aqui, gente. Isso está aqui embaixo, olha. Eu tenho aqui o design, eu tenho aqui o source, que mostra o código-fonte em XML desse relatório, olha a consulta aqui. E eu tenho o preview, que vai mostrar o relatório já com os dados. Só que eu não coloquei nada, então não tem nada aqui ainda. Então, toda vez que você acrescentar algum componente no seu relatório e você quiser ver como que ele vai ficar com os dados, você vai sair aqui do design, que é onde você edita o relatório, e vai aqui no preview, porque ele vai mostrar os relatórios já buscando os dados para te mostrar como que o relatório está ficando. Ok? Bom, o que mais? Aqui ele tem o Project Explorer. Então, aqui no Project Explorer, que é essa aba aqui, lateral, ele te mostra todos os arquivos que tem aberto, né? Todos os arquivos disponíveis aí agora, na sua área de trabalho.
Aqui você tem a paleta de componentes, que está aqui do lado. A paleta de componentes está... Deixa eu fechar isso aqui. Minhas propriedades. A paleta de componentes está... Cadê a paleta de componentes? Aqui está a paleta de componentes. Aqui é a minha paleta de componentes. Ela tem os elementos básicos, todo tipo de elemento. Campo de texto, texto estático, imagens, retângulos, desenhos, etc. e tal. E aqui tem os campos compostos. Então, essa aqui é a minha paleta de componentes. Está aqui no cantinho. Eu tenho o outline, que é esse cantinho aqui, onde tem todos os dados no meu relatório. Está aqui meu relatório vendas. Na verdade, eu vou mudar esse nome de vendas para transações depois. E aqui eu tenho os campos. A coisa mais importante é isso aqui, ó. Os campos, fields. São os campos que eu selecionei lá na SQL. Então, eu posso pegar qualquer um desses componentes e arrastar aqui para o meu relatório, né, para poder incluir ele no relatório final. Então, além dos campos, eu tenho aqui variáveis, eu tenho uma série de outras seções do relatório, por aí vai. Então, gente, quais são os componentes de um relatório? Primeira coisa, você já sabe, é a fonte de dados. É a consulta SQL do banco de dados que você fez, que vai retornar os dados para a sua consulta. Depois, você tem os campos de dados, que são os campos retornados pela sua consulta. Nós já vimos eles aqui, ó, estão aqui em fields. Esses daqui são os campos que são retornados pela minha consulta, estão nesse cantinho aqui. Ok? Depois eu tenho parâmetros. Parâmetros é muito interessante, porque, igual, por exemplo, eu falei aqui que essa consulta parâmetros está aqui, ó. Parâmetro é qualquer coisa que o usuário tem que informar para o relatório antes do relatório ser executado. Então, eu poderia ter colocado lá na minha consulta um parâmetro que mas isso vai ficar para as próximas aulas de qualquer forma. Mas é o seguinte, eu poderia colocar assim, olha, retorna todos esses dados aí, mas eu só quero retornar os dados de pessoas físicas. Aí eu colocaria um parâmetro igual pessoa.tipo igual P, entre chaves, pessoa tipo, fecha chaves. Então, aí o jQuery Reports entende que aquilo ali é um parâmetro, o usuário tem que informar isso. Quando você está aqui executando no estúdio, ele vai abrir uma janelinha e vai te perguntar para qual valor que ele vai colocar isso. Mas quando você estiver lá no NetBeans, executando o sistema, você tem que passar isso como parâmetro para o relatório. Ok? Então, nós não vamos abordar isso hoje. Além de parâmetros, eu vou ter as seções do relatório, as subdivisões do relatório. O que são as seções do relatório? Tá vendo aqui? Isso aqui é o meu relatório. Eu tenho aqui título, page header, column header. Essas seções horizontais aqui são os meus, são essas linhas horizontais aqui, são as minhas seções. Cada uma delas tem um tipo de comportamento diferente. Só um minutinho. Ok. Oi, gente. Desculpa, isso aqui é a tela de edição da consulta. Então, cada uma dessas áreas aqui do meu relatório, eu chamo de seção. Detalhe interessante, eu posso ter mais de uma do mesmo tipo de seção aqui. Depois eu explico isso. E, por fim, tem os elementos relatório, que são essas coisas que estão aqui, tipo os campos, os parâmetros, as variáveis, que são campos calculados, esses elementos que estão aqui na minha paleta, né? Eu posso colocar texto estático e outras coisas. Então, eu vou começar... aliás, eu vou explicar as seções para depois começar a colocar coisa aqui no relatório. Vamos falar o que são as seções de um relatório. Então, o relatório, ele tem várias seções, e cada seção ela tem uma função. A primeira seção é a função de title, ou título, né? Título do relatório. Então, o título de relatório, ele está aqui, ó. É o cabeçalho do relatório, né? Então, ele é impresso apenas uma vez
que a primeira coisa que é impressa no relatório é o título do relatório. Então, você pode colocar o título do relatório, ele só vem na primeira página do relatório, só é impresso uma única vez. Não confunda o título do relatório, que você pode pegar ele aqui e colocar do tamanho que você quiser, e pode ficar do tamanho de uma página inteira, por exemplo, com o page header, que é o que vem na sequência aqui. Ó. O page header é o cabeçalho da página. Então, o cabeçalho da página, ele é impresso em todas as páginas do relatório. Ele é impresso no topo de cada uma das páginas do relatório. O título do relatório ele é impresso apenas uma vez no relatório, no início do relatório. O cabeçalho de página ele é impresso em todas as páginas do relatório. Aí vem aqui o column header. O que é o column header? É o cabeçalho de dados, das linhas de dados. Então, ele é impresso no início de cada seção de detalhe. A seção de detalhe, que é essa detail aqui, é onde eu ponho os campos de dados. Ou seja, esses campos aqui que são retornados lá pelo banco de dados. Então, esse campo de dados aqui, o que a gente chama de linha de detalhe ou seção de detalhe, ele é impresso uma vez para cada registro que é retornado do banco de dados. Então, quando eu puxo um campo lá para essa seção do relatório, se tiver 10 registros, eu vou imprimir 10 registros. Se tiver 100 mil registros, ele vai ser executado 100 mil vezes, só que aí vai ser dividido em várias páginas. O column header, o cabeçalho dos dados, ele aparece uma vez em cada página no início, antes da seção de dados, das linhas de detalhe. Depois da seção de detalhe, vem o rodapé de dados, que ele é, ao final, em cada página, ao final da seção de dados, ele imprime isso aí. É geralmente onde a gente faz os somatórios, né? Você tem uma listagem lá, por exemplo, de vendas. Então, qual que é o somatório de vendas até aqui, dessa página? Então, você põe aí no rodapé de dados. Depois, você tem o rodapé da página, que é impresso ao final de cada página. Ou seja, o rodapé de página, tanto o rodapé de dados quanto o rodapé de página, ele é impresso uma vez em cada página do relatório. E a última coisa que tem, que é o sumário, ele é impresso só uma vez lá na última página do relatório. Então, o título do relatório ele é impresso uma vez só no início do relatório e o sumário ele é impresso uma vez só no final do relatório, onde o objetivo do sumário é condensar todas as informações que foram apresentadas no relatório. Assim como o page footer, o column footer e o page footer, o objetivo é sumarizar toda a informação que foi apresentada naquela página. Qual é a diferença do column footer para o page footer e do page header para o column header? Eu posso ter mais de um tipo de linha de detalhe. Ok? Então, olha só que interessante. Eu posso ter, por exemplo, uma linha de detalhe que contém as informações da venda. Então, ela vai ter lá, por exemplo, o nome do usuário, a data da venda e o valor total. E eu posso ter uma outra linha de detalhe embaixo que contém os itens da venda. Então, eu tenho duas linhas de detalhe diferentes, e aí eu posso ter um column header para cada linha de detalhe. Só que o page header, ele é da página, independente de quantos tipos de linhas de detalhe você tem. Né? E a mesma coisa serve para o column footer e o page footer. Então, vamos ver isso aqui na prática. Estou aqui no meu GSPSoft Studio, e eu tenho aqui os meus campos, aqui à minha esquerda. Eu vou pegar aqui está a minha linha de detalhe aqui no meio. Eu vou puxar, deixa eu ver se tem como dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. 125, 200, um pouquinho menos que 200, 150, tá bom, 150. Eu vou puxar aqui o nome. Quando eu puxo o nome do meu cliente, eu vou colocar ele bem coladinho aqui em cima, ele já vai colocar
eu coloquei aonde? Cancel, coloquei em detalhe, isso. Coloquei aqui em detalhe. Então, eu coloquei o nome. Assim que eu coloquei o nome, ele já colocou um cabeçalho aqui, escrito nome. Beleza? Para mim, aqui no cabeçalho da coluna. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele aqui. Vou colocar ele mais para cá, certo? Aqui, gente, tem opção de formatação de texto aqui em cima. Tem qualquer fonte, tamanho da fonte e tal. Vou colocar ele aqui para ser alinhado à esquerda e centralizado no meio do texto. Só isso. E aqui também é interessante, ó, são as bordas. Por enquanto eu não vou colocar bordas. Depois do nome, eu vou aqui em cima de novo, e vou colocar, sei lá, valor, a data, né? Aqui é criação, que é a data a data daquela venda. Vou colocar os dois mesmos tamanhos. Aqui, ao invés de criação, aqui que está aparecendo no page header, colocou o nome do campo. Eu posso vir aqui, clicar 2 vezes, editar e colocar uma coisa diferente. Que eu vou colocar data, obviamente. A data e depois eu vou colocar lá na frente o valor, que é o valor total. Aqui. Para fechar, eu vou fazer um relatório de uma linha só. No Calculation Function. Cancel. Agora está explicado, ó. Que foi no campo de cima. Valor total, valor total. Alinhei ele aqui, coloquei aqui, puxei ele um pouquinho para cá. Vou colocar os dois valores totais aqui na mesma linha. E, obviamente, o texto de cima eu vou colocar mais bonitinho, né? Valor total. Beleza? Vou colocar todos esses títulozinhos aqui em negrito para diferenciar. E vou puxar a minha seção para ficar aqui coladinho, ó. Pá, menor. A minha linha de detalhe está dessa largura. Eu vou colocar do mesmo comprimento dos campos. Beleza. Como é que isso aqui está ficando? Agora eu estou vendo aqui a visão de design. Eu vou dar uma olhada no preview. Executando está aqui, olha. O meu relatório da forma como está até agora. Então, tem a data, que está num formato diferente aqui. Depois eu posso mudar esse formato. Tem o formato de texto que eu posso mexer. E tem os espaços vazios das outras seções que eu não mexi. Eu vou puxar aqui para o meu cabeçalho de página. Eu vou colocar um texto. Vem aqui na paleta. Pega aqui, ó. Texto estático. Vou colocar aqui, ó. Relatório de transações. Beleza? Vou colocar ele para ocupar o espaço todo aqui. Aí, obviamente, vocês vão colocar uma imagenzinha com a logo da empresa. Vocês vão fazer toda a perfumaria que vocês sabem fazer muito bem. Aqui, vou colocar vai compilar relatório de transações. Maravilha! Que coisa linda! Eu vou tirar essa seção aqui de cima de negócio. Eu vou remover essa seção porque eu não vou utilizar o cabeçalho do relatório. Não vou utilizar o sumário do relatório. Então, eu vou apagar essa seção aqui também. Deixa eu selecionar ela aqui de novo. Seleciona. Delete. Isso. Economizei espaço aqui no meu relatório. Pronto. Olha que coisa maravilhosa. Vamos supor que você, por exemplo, queira fazer que isso aqui, ao invés de ser em branco assim, seja uma tabela, né? Então, você pode vir aqui, por exemplo, juntar os campos aqui para que eles fiquem alinhados, devidamente alinhados. Qual o efeito que você vai precisar fazer para que ele se pareça com a tabela? Você vai selecionar tudo aqui e vem aqui para colocar aqui em cima, não,
São as bordas. Settings. Não. Cadê propriedades? Botão direito. Show properties. Eu quero bordas. Estão aqui as bordas. Aí você vai selecionar aqui essa borda de cima. Vai colocar ela aqui. Tamanho ponto 25. Pode ser ponto 25. Seleciona do lado ponto 25. A de baixo ponto 25. A daqui ponto 25. Pronto. Tirei. Tá meio bagunçado aqui. Vamos ver o preview. Uma bagunçazinha aqui. Posso pedir esse negócio para ficar um pouquinho mais para cá, aquilo ali um pouquinho mais para lá. Mas vocês entendem que isso aqui não é a aula de design, né? Então, nem preciso ficar me justificando, porque eu sou tão bom com design que eu costumo dizer que eu enxergo duas cores. Só enxergo em preto e branco e olhe lá. Fala sério, não acredito que eu estou perdendo tempo com isso. Enfim, eu deixo para vocês fazerem toda a parte da perfumaria. Isso não é importante aqui no momento. O que mais que eu falei que eu ia mostrar? Assim, vamos dar uma olhada aqui em propriedades. Tem alguma outra coisa que eu ia fazer aqui? Field, não. Criação, cut text, alignment, rotação, espaçamento. Enfim, tem muita coisa para se explorar aqui. Aí tem os padrões, né? No nosso caso aqui é de data, e eu vou escolher esse formato de data aqui. Não, que esse aqui é americano. Eu quero um formato de data brasileiro. Será que tem como editar? Edita aqui. Dia, mês, ano com 4 dígitos. Finish. Vamos ver como é que vai ficar. Preview. Será que eu não salvei? Text field. Não, tá salvo sim. Depois eu tenho que ver isso aqui. Gente, para não tomar muito tempo, detalhes, pormenores, fica a critério de vocês. Uma coisa muito interessante aqui, por exemplo, é que você puxa aqui no column footer. Eu vou puxar aqui no column footer o valor total e vou colocar aqui no footer. E aqui é interessante que quando eu ponho no column footer, ele vai perguntar o que eu quero fazer. Se eu quero contar, se eu quero somar, se eu quero um valor médio, mais alto, mais baixo, desvio padrão, não, eu quero a soma daqueles valores lá. Então, eu posso colocar aqui vai ter a soma do valor total, e eu puxo um textozinho para cá, texto estático, vou colocar aqui, somatório, total, 2 pontos, pá. Só para eu alinhar aqui com esse daqui de baixo. Vamos ver o preview. Lá no final da página, total 110. Porque esse aqui é o page footer. Beleza? Se eu quisesse que ele ficasse logo no final aqui, eu não teria colocado no page. Não teria colocado no page. Coloquei no column footer. Ele está alinhado lá no final mesmo. Anyway. Senhores, está aqui. Se você quiser ver o código-fonte, precisar de alterar qualquer coisa depois com mais precisão, você pode alterar diretamente no código-fonte. Beleza?
esse aqui, o relatório que nós acabamos de criar, ele se chama vendas.jrxml. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou fechar isso aqui. Terminei o meu relatório. Tá? E agora eu vou exibir o relatório no NetBeans. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou abrir o NetBeans e eu vou adicionar as dependências do Jasper Report no repositório que contém as classes de apresentação. Então, no meu caso lá é o Presentation. Então, eu vou lá, vou em Projetos, Dependências, Adicionar Dependência e procuro por este pacote aqui, ó, net.sf.jasper Reports. Você só precisa adicionar este. Todas as outras dependências, elas vão ser adicionadas e juntos. E aí, gente, vem um processo que eu preciso dizer para vocês. Ele é um processo demorado. Na minha máquina ontem, demorou assim aproximadamente uns 7 minutos para baixar todas as dependências. Então, quando você manda ele baixar, ele vai ficar aí processando, baixando, procurando na internet, baixando todas as dependências, e aí sim que você vai fazer esse processo. Então, olha só. Tem mais que carregar aqui. Vocês estão caladinhos, mas vocês estão acompanhando aí, né, galera? Sim, sim, sim. Yep. Então, gente, abrindo o projeto aqui, eu venho aqui no meu sistema comercial, apresentação desktop, vou lá em dependências, olha a quantidade de dependências aqui. Essas dependências aqui já foram criadas. Eu posso fazer a mesma coisa aqui num outro, por exemplo, posso vir aqui no console, que não tem as dependências ainda, certo? E adicionar, vem aqui em dependências, adicionar dependências, e eu vou fazer uma busca por net.sf.jasper Reports. Aí eu vou falar uma coisa, pode ser que você digite net.sf.jasper Reports e ele demore uma era para aparecer alguma coisa. Sim, é porque ele está atualizando o índice, né, com os últimos pacotes. Isso também pode acontecer. Quando você vem aqui e você abaixar, você vai ver que você não vai encontrar essa 6.17. Você vai achar essa 6.16 aqui. Beleza? Nesses dois casos aqui, ele está apontando que os meus arquivos JAR são locais. Lembra que eu falei para vocês fazerem o download do library, né? Uma coisa útil é você vir aqui em Tools, vem aqui em Bibliotecas ou Libraries, cria uma nova biblioteca, e você pode chamar de Jasper Reports, já tem aqui no meu, vou chamar Jasper Report, e aí você vai adicionar todos aqueles JAR que você fez download, no meu caso que tem downloads, e aí tem, ó, tem só o JAR file, tem aqui Jasper Reports, Jasper, adicionei, criei essa biblioteca. Isso aqui facilita para o NetBeans encontrar esses arquivos .jar aqui. Dei OK. Então, você vem aqui em dependências, adicionar dependências, net.sf.jasper Reports. Jasper Reports. Quando você adiciona o primeiro, você escolhe aqui a versão 17,
add. Você adicionou o primeiro, olha a quantidade de coisa que ele vai adicionar na sequência. Porque é a cascata de dependências que aquele jar tem. Então, ele já adiciona automaticamente. E se não tiver no seu computador, ele vai buscar na internet para poder fazer download. E aí, esse processo demorado que eu falei para vocês. Então, é assim que a gente adiciona as dependências do Jasper Reports. Então, ele vai ficar com esse monte de arquivo.jar aqui. Não se desespere, é assim mesmo que tem que acontecer. Onde eu estava? Beleza. Agora, eu tenho que pegar aqueles dois arquivos, tanto os arquivos de JRXML e os arquivos .xml, e colar na mesma pasta do meu relatório. Então, você pode... venho aqui, no caso do Linux, ele cria essa pasta aqui, ó. Jaspersoft Workspace. E aqui dentro de Jaspersoft Workspace eu tenho a pasta meus relatórios, e aqui está o meu relatório vendas e a minha fonte de dados sistema comercial. Então esse aqui é o Data Adapter que eu criei, e isso aqui é o relatório. Vou copiar ou recortar. Vou lá na minha pasta onde estão os meus projetos, no caso aqui o sistema exemplo comercial, vou lá no desktop, eu criei uma pasta chamada relatórios, na raiz do projeto desktop. E aqui dentro eu colo o meu arquivo, os arquivos que eu copiei. Beleza? Então, bora lá. Então já tem esses dois novos arquivos aí. Bom, senhores, já fizemos essa parte aqui dentro, se você olhar aqui em Files, você vai ver aqui dentro de Desktop, que está a pastinha Relatórios, e dentro da pastinha Relatórios estão os meus relatóriozinhos aqui. Beleza? Então até que é bem tranquilo, sussa, nada a fazer. Agora, você precisa decidir qual que é o ponto de entrada do seu relatório no projeto. Se vai ser um menu, se você vai criar uma tela e colocar um botão. Por que eu falo assim, criar um JFrame, que é um botão? Porque, às vezes, dependendo do tipo de relatório, como eu falei, o relatório tem parâmetros, né? E aí você precisa criar uma tela onde você tem os campos que precisam ser preenchidos para eu poder passar de parâmetro para o meu relatório. E aí, em algum momento, você vai ter um evento que vai se executar, e na hora que você executar esse evento, você chama os códigos do Jasper Reports. Entendeu? O evento que ele vai realizar? Ele vai criar uma conexão com um banco de dados, né? A gente vai utilizar o JDBC, criar uma conexão JDBC. Vou passar para o Jasper Reports. Vou carregar o arquivo JRXML do relatório, que vai ser compilado pelo Jasper Reports. Aí eu junto essas duas coisas, a conexão com o arquivo compilado, e ele exibe o relatório para nós. Magic. Bom, falar é fácil. Vamos aqui, o meu projeto principal. Desktop. Eu vou aqui na minha tela principal. O que é a minha abordagem para resolver esse problema? A minha abordagem, Petrônio, eu tenho um menu de relatórios. Ok? Então, eu tenho um menu aqui de relatórios, e aí cada relatório ele vai ter um menu item. Então, aqui eu tenho, sei lá, relatório de produtos, que eu já estava aqui. Eu vou aqui adicionar um novo menu item, que eu vou chamar de Edit Text, de vendas. Lá estão as transações, na verdade. Eu vou chamar transações. Pronto. Agora eu vou abrir o evento, que é o Action Performance, o evento relativo a esse aqui. Então tá aqui. Agora, senhores, eu vou... o que eu fiz aqui? Eu criei uma função chamada carregar relatório, e essa função carregar relatório, ela contém todo o código necessário para executar o relatório. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 linhas.
Ops, tem 6 linhas. Pronto, 6 linhas, conexão. Beleza? Depois que acabar, ele fecha a conexão. O resto aqui são os catches, né? Que existe try catch, porque primeiro aqui eu mando carrega o driver do MySQL. Isso aqui nem precisaria ser executado todas as vezes. Eu quis condensar o código aqui, mas esse é um código que pode ser otimizado. Cria uma conexão com o SGBD. Aqui, gente, qual que é o parâmetro dessa minha função carregar relatório? Primeiro é o caminho do relatório, né? Qual que é o caminho do relatório? Vocês vão lembrar que eu coloquei os relatórios aqui, eles estão na pasta base do projeto dentro de uma pasta relatórios. Então, o caminho do meu relatório vai ser relatórios / sistema comercial, /vendas. Aliás, deixa eu mudar o nome desse relatório aqui, tá me incomodando. Transacões.jrxml. Beleza? Então, esse é o caminho do meu relatório. E se ele tiver algum parâmetro, eu passo um hash map aqui com os parâmetros do relatório. Então, depois que eu criei a conexão com o banco de dados, eu vou chamar a classe Jasper Compile Manager, que passa o caminho do relatório, ele vai carregar aquele arquivo XML, compilar aquele arquivo XML em formato binário e vai criar aqui a classe do relatório Jasper Report. Então, isso aqui o que ele está fazendo aqui? Abrindo e compilando o arquivo do relatório. Depois vem essa linha de baixo, e essa linha de baixo ela faz o quê? Ela faz o fill. Fill em inglês significa preencher. Então aqui, o que ele faz? Ele pega o relatório que eu abri aqui, compilado, os parâmetros que eu forneci, que se eu não fornecer parâmetro nenhum, é nulo, não tem problema nenhum, pode passar nulo aqui para esses parâmetros. E a conexão com o banco de dados. Aí ele vai executar aquela consulta SQL que nós criamos lá no relatório, pegar os dados e preencher com dados o relatório, gerando a visualização final do relatório, né? O relatório já preenchido com dados. Então, esta última linha aqui, que é o Jasper Viewer, o que ele faz? Ele mostra a tela de visualização do relatório. Pronto! Vai aparecer uma tela bonitinha para você mostrando o relatório. Aqui no final, eu só estou fechando a conexão com o banco de dados para não deixar ela aberta. Fechar a conexão com o sistema gerenciador de banco de dados. Beleza, então, esta minha função carregar relatório, que eu vou reutilizar ela para todos os relatórios. Todos os relatórios. Só vou lá chamar carregar relatório, o caminho do meu relatório, e porventura, se tiver parâmetros, eu vou passar aqui. Então, eu já tinha um relatório aqui, que é o relatório de produtos, está aqui, relatórios, produtos.jrxml, não tem parâmetros. E agora, o que eu acabei de criar aqui, que é carregar relatório. Qual que é o caminho do relatório? Relatórios, a pasta que eu criei, / transações, eu não sei se está com T maiúsculo. Está com T maiúsculo. Transacões.jrxml. Tem algum parâmetro no relatório? Não. Nulo. Beleza. Salvei. Mandei executar. Aguardando pacientemente. Então, vocês entenderam que o relatório ele tem que executar no momento que eu clicar lá no menu. Quando eu clicar no menu, ele já abre o relatório. Essa é a minha abordagem. Se for o caso de um relatório que eu preciso fazer filtros, que eu preciso passar parâmetros,
Aí, neste caso, eu crio um JFrame, aliás, ou um JInternal Frame, que é a tela onde eu pego os parâmetros e aí eu tenho um botão embaixo escrito executar. Pego os parâmetros, clico no botão executar, o botão executar vai pegar os valores dos campos, colocar tudo no hashmap e vai chamar aquela mesma função, só que ao invés de null lá, eu vou passar o hashmap com os parâmetros. Pronto. Então aqui eu tenho relatórios, eu tenho aqui transações. Quando eu clicar aqui, automaticamente ele vai carregar o driver, está carregando aqui no fundo, vocês estão vendo. Erro ao carregar o relatório. Qual que é o erro? Class timestamp. Foi exatamente aquela conversão de data que eu fiz. Então é o seguinte, pessoal. Quando eu mando executar aqui, ele vai compilar. Vai mostrar a minha tela. Eu vou acessar o menu do relatório, vou chamar transações. Aí ele está carregando o driver, carregando o relatório, compilando o relatório. Opa, gerou essa exceção aqui. Por quê? Essa exceção aqui é exatamente por causa da data. Ele fala que existe uma expressão inválida. Erro avaliando a expressão com o campo criação. E o campo criação é exatamente aquele campo de data que nós temos. Olha o erro que está acontecendo. Class cast exception. Cannot cast java.sql timestamp to java time local time. Significa que aquele campo ele está declarado como java time local time, só que no banco de dados, que o JDBC está retornando para ele, java.sql.timestamp. Então eu vou copiar isso aqui. Copiei. E qual que é a vantagem do relatório ele ser um arquivo XML? Eu vou pegar o meu relatório transações.jrxml e vou olhar aqui o código-fonte. Vou procurar aquele campo, que é o campo data de criação. É esse campo... Tá aqui, ó, criação. E ele está aqui como Java Time, Local Time, exatamente. Eu vou substituir isso aqui por java.sql timestamp. Vou salvar, vou mandar executar o meu projeto de novo. Aí ele vai compilar o relatório de novo. Ok, vou mandar executar, transações, carregou o driver, carregou o relatório, fez a consulta. Opa, executou o relatório de transações que a gente tinha planejado. Está aqui. Então, de vez em quando a gente vai esbarrar com alguns desses probleminhas, assim, é bom fazer probleminhas de conversão de tipos. Tem sempre algumas soluções e a vantagem é que a gente pode pegar o arquivo lá do relatório e alterar, editar aqui os dados propriamente dito, os tipos, as máscaras e tudo, às vezes é até mais fácil alterar aqui do que no relatório propriamente dito. Ok, pessoal? Exatamente a mesma coisa, relatório de produtos aqui. Listagem de produtos, tem o nome de produtos, eu fiz aqui com um valor unitário. Então ele abre esta janelinha aqui, que vocês estão vendo, tá vendo? Aí eu posso mandar salvar, ele vai chamar em vários formatos diferentes. Pode mandar imprimir, né? Eu não tenho impressora instalada aqui, né? Tem zoom, passar várias páginas e por aí vai. Então é essa telinha que ele abre de visualização do relatório. Então, o que eu quero quando eu executo ali? Eu quero que ele abra aquela tela de visualização do relatório. Aqui deu um pequeno bugzinho com a data, eu fui mexer no formato ali, eu tenho que olhar depois qual que é a melhor forma para que esse erro não aconteça. Mas o geral é basicamente isso. Então, você vai
criar essa função, carregar relatório, indicando qual que é o caminho do relatório, do projeto. Se tiver parâmetros, você passa, se não, passa nulo. E a função é muito simples, nessas poucas linhas aqui, que você precisa fazer, chamar do Jasper, para ele poder carregar o relatório, compilar o relatório, preencher o relatório e depois mostrar o relatório. Isso aqui é muito rápido. O que demora mais tempo mesmo é essa parte de importação de dependências aqui dentro do MySQL. Ok, senhores? Bem simples, bem simples. No caso você daquela mais tempo editando o relatório do que fazendo código.